Isso vai acontecer com 100% de nós. Não é opcional e vai abalar o mundo delas. Eu acho que a educação é tudo. Como ginecologista, quando você entrou na menopausa, achou que estava preparada e bem informada? Nada. Tive uma hora de aula na faculdade de medicina. Todo clínico que atende mulheres deveria ser treinado. Obstetra ginecologista. Especialista em menopausa. Doutora Mary Claire Haver. Seu livro é The New Menopause. A maravilhosa doutora Mary Claire Haver. Parece que o mundo médico falhou com as mulheres. Concordo contigo. No meu treinamento, houve essa ênfase de que as mulheres tendem a somatizar seus sintomas. Ou seja, é tudo coisa da cabeça dela. Basicamente. Chamada WW, né? Sim, a mulher reclamona. WW era um termo usado pelos meus residentes de nível superior. 85% das mulheres vão ao médico e mencionam sintomas clichê da menopausa. Apenas 10% recebe tratamento e geralmente é um antidepressivo. Ninguém vai salvá-las. Uau! Forte em vez de magra. Nutrição em vez de calorias. Se eduque sobre o seu futuro. Quais seriam de 3 a 5 coisas que você diria se só pudesse fazer isso? E eu não posso receitar? Sim, sem prescrever uma receita, e essas coisas ajudarão drasticamente a mulher na menopausa. Eu diria que... Bem-vindos à The School of Greatness em português. Nossa convidada é a inspiradora doutora Mary Claire Haver. Obrigado por vir. Agradecida. Agora, estou muito fascinado pelo tópico no qual você é especialista. E vi que você postou um vídeo há alguns anos sobre um programa de treinamento de obstetrícia e ginecologia que tinha cerca de 8 horas de treinamento sobre educação da menopausa. Isso mesmo. Não sei se ainda é o caso hoje, mas acho que era assim antes. Estou curioso. Como pode haver apenas 8 horas de treinamento educacional para a menopausa quando 1/3 de todas as mulheres estão em alguma fase da menopausa agora? Como isso é possível? Sim. E isso parece tão confuso para muitas mulheres, e mais ainda para os homens em suas vidas que tentam entender como apoiá-las nesses desafios complicados. Certo. Existem múltiplos fatores para entendermos como chegamos aqui. Eu era diretora de um programa, e em 2018 deixei esse emprego. Ensinava em uma instituição acadêmica, atendia pacientes, estudantes de medicina e residentes, e era encarregada do currículo para os residentes conforme ditado pelo Conselho Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Sei exatamente até aquele ponto o que era necessário, e a menopausa era necessária. Mas não tínhamos clínicas de menopausa. Não tínhamos mais que algumas palestras obrigatórias. Era só que a menopausa é o fim do período menstrual. Você pode ter osteoporose, o tipo mais clichê e básico de aprendizado, sem nuances sobre tratamento e treinamento. E então, como chegamos ao ponto onde isso é um processo natural e afeta 100% das mulheres que vivem tempo suficiente, completamente entrando em falência ovariana. Certo? Perda da produção hormonal sexual dos ovários, basicamente. E então se espera que ela viva o último terço de sua vida sem o benefício de seus hormônios sexuais e sem discussão sobre como isso afeta seu coração, cérebro, ossos, sistema geniturinário ou saúde mental. E como podemos guiá-la para viver saudavelmente, limitando esses efeitos hormonais? Então passei pelo programa de treinamento e estava totalmente a bordo até 2018, até eu mesma passar pela menopausa. Espera aí, isso é muito maior do que estamos ensinando. Que eu fui ensinada... Como ginecologista obstetra, quando você começou a entrar na menopausa, achou que estava preparada e bem informada? Nada. Mesmo que você estivesse tratando e ajudando mulheres com menopausa por anos, não se sentia preparada? Me iludi e muitas coisas estavam acontecendo comigo ao mesmo tempo, como com a maioria das mulheres da minha idade naquela época. Como o quê? Eu tinha 48 anos. Tomava pílulas anticoncepcionais para tratar ovários policísticos, o que funcionava bem para mim. Não é para todo mundo, mas eu estava bem e as tomava há anos. Decidi parar e ver como estava hormonalmente. Aos 48? Sim, e então, a idade média da menopausa é 51. Então, eu imaginei que estava chegando. Ok, deixa eu ver onde estou. E eu saio e meu irmão fica muito doente. Eu venho de uma família enorme. Eu tenho 6 irmãos e uma irmã. Meu irmão mais velho morreu quando eu tinha 9 anos. Meu próximo irmão, Bob, o segundo na linha, tinha HIV.
e hepatite. Então recebi uma ligação do hospital. Eu estava em Orlando e recebi uma chamada de emergência, e eles meio que colocaram o telefone no meu ouvido. Eu estava terminando um caso, e meu irmão tinha tido um derrame, e estava no hospital, e ele estava meio que entrando e saindo do hospital por um tempo, então, ele estava nos estágios finais. E então, eu simplesmente fui para casa. Ele foi liberado do hospital para cuidados paliativos, e minha irmã e eu cuidamos dele em seus últimos dias, e, todo mundo veio pra casa. Realmente foi uma maneira bonita de morrer, sabe? Mas eu tinha acabado de parar de tomar pílulas anticoncepcionais. Lembre-se, eu estava tomando elas para tratar uma condição onde eu não tinha períodos. Eu não ter um período não foi um sinal de alerta. Eu estava de luto. Mas tudo o que estou passando, estou atribuindo ao meu luto. Definitivamente, havia algo lá. Mas então, à medida que a névoa do luto começa a se dissipar e eu tento voltar aos meus hábitos, eu ganho peso e não estava dormindo. Eu percebi, espere, quando foi meu último período? Nossa, que calorão, agora estou na menopausa. Eu literalmente não consegui descobrir por meses em mim mesma. E então, eu sempre pensei que trataria a terapia hormonal como uma epidural no trabalho de parto. Vamos ver como eu me saio, sabe? Se eu for uma boa garota e forte, não vou precisar, certo? Eu suportarei a dor. Claro. Eu tomei uma epidural com 3 centímetros, o que é muito cedo no processo, porque estava com muita dor. E eu senti que a terapia hormonal era um ato de não ser forte o suficiente e jogar a toalha. Eu não tinha ideia dos benefícios protetores da TRH para o meu coração e cérebro. Tudo o que eu sabia era que era o último tratamento para ondas de calor debilitantes, e que praticamente não havia muito mais que pudesse fazer por mim. Então eu começo a usar TRH porque não consigo dormir, e sei que se eu não dormir, estou me preparando para o fracasso em tudo. Além disso, era uma vida ocupada no hospital, criando adolescentes, todas essas coisas. E imediatamente me sinto melhor. Depois da terapia hormonal, Depois de começar a terapia hormonal, comecei a dormir. As ondas de calor desapareceram. Também a dor nas articulações melhorou. Parte da névoa mental se dissipou. Eu fiquei uau, isso mudou demais. Ao mesmo tempo, eu estava lutando para perder o peso que ganhei durante o luto, o que agora sei que era menopausa. E eu não conseguia perder. E sempre fui magra. Tive o privilégio da magreza na maior parte da vida. Podia fazer dieta por uma semana e entrar em qualquer calça jeans. Era fácil para mim. Mas agora estava com 10 quilos extras todos na barriga que não saíam, fiquei desesperada. Eu acordava às 5 horas da manhã para fazer exercícios e fazia 2 treinos por dia. Estava restringindo calorias a níveis perigosos. Eu estava fazendo todas as coisas negativas. E meu marido apontou. Suas filhas estão assistindo. o quê? Suas meninas estão observando. Elas estão modelando o que você faz. Eu era uma mãe controladora com comida. Sabe? Eu ficava julgando elas pelas suas escolhas alimentares. E era tudo sobre mim. E então meu marido estava viajando por 2 semanas. E ele disse, eu não me importo com sua aparência. Eu te amo. Você é linda, mas não está feliz. Está se levantando à noite para fazer xixi e se pesando. Fala constantemente sobre seu peso. Isso não está funcionando. E o que você diz às crianças? Não pode esperar mudança se continuar com os mesmos comportamentos. E ele disse, descubra, você é inteligente. Você é médica. Tomei isso como um desafio, e fui aos PhDs da universidade onde trabalhava. E eu era a médica deles. E disse, o que está acontecendo na menopausa? Não consigo perder peso. Minhas pacientes não estão perdendo peso. O que é isso aqui na minha barriga? E eles disseram, bem, isso é gordura visceral. E eu, o que é isso? Sempre foi magra. Certo, eu não sabia. Eu nem sabia a diferença entre gordura subcutânea e visceral. Não aprendemos nada sobre nutrição na faculdade de medicina. Eles me enviaram alguns artigos e mergulhei de cabeça em questões sobre inflamação, gordura visceral e nutrição. E foi aí que minha primeira experiência com a menopausa foi vamos perder esse peso. Esse era o ponto de dor para muitos dos meus pacientes. Qual é o maior problema para as mulheres na menopausa? É se livrar do peso em excesso? Lidar com os fogachos? Desde sempre, a menopausa foi quantificada apenas pela ausência de menstruação e fogachos. Esses eram os 2 principais sintomas. O que é fogacho? Boa pergunta. Só para entender. Sim, um fogacho é uma disfunção termorreguladora. Há um pequeno regulador de temperatura no hipotálamo, no cérebro, com um ponto de ajuste. Quando os níveis de estrogênio diminuem, acabamos com serotonina desregulada, que redefine o regulador de temperatura. O que antes fluía naturalmente, de repente, causa suor profuso.
Como a maioria das mulheres, começa na área do peito, você sente o calor aumentando e subindo. Provavelmente posso fazer isso acontecer. Sobe para o pescoço e então sua cabeça começa a suar. Desce pelos braços. Algumas mulheres encharcam toda a roupa, mas geralmente começa central e depois vai para a periferia. Dura segundos a minutos realmente, mas é completamente disruptivo. Acontece várias vezes por dia? Depende do paciente. Algumas terão várias vezes ao dia, então isso é severo. Outras terão uma vez por semana. Varia de mulher para mulher e não está ligado a níveis exatos de estrogênio, mas aos neurotransmissores e como eles afetam. Mas 85% das mulheres terão isso. Mas 90 a 95% terão mudanças na composição corporal. Quase 100% terão fadiga. Quase toda mulher com quem falei dizia que algo não estava certo. Eu não conseguia identificar, mas me sentia diferente. Isso era por causa do sono, ou do que seu corpo estava fazendo. Mas ela não mudava nada na nutrição, exercício, nível de estresse. Tudo estava estável, mas seu corpo mudava. Temos receptores de estrogênio em todos os sistemas do corpo, afetando cada uma de maneira diferente. E os médicos adoram o pato. Anda como pato, fala como pato, tem penas como pato. Então é um pato. Certo? Temos essas listas de verificação. Ok, isso é gripe, perna quebrada, seja lá o que for. Mas a menopausa é difícil. Os sintomas da menopausa. Certo. São variáveis. 85% têm ondas de calor. Claro. 100% das mulheres perderão a fertilidade e suas menstruações cessarão. Menstruações normais e regulares cessarão. Mas 90% sentirão fadiga. 80% terão distúrbios do sono. 50% das mulheres em algum momento terão disfunção sexual. Também vemos quase 100% de mudança na composição corporal, incluindo ganho de peso. Mas onde ele é depositado, muda. Paramos de acumular gordura na área subcutânea e começamos a deslocar mais gordura para a cavidade interabdominal ou visceral. Das pernas e bumbum para o estômago? Sim. Ok. Então, tipicamente, o estrogênio leva a uma forma mais de pira, o que é naturalmente saudável, versus você está tendo nova gordura na cavidade abdominal. Meia pera. Sim, de repente você parece grávida, ou as calças estão apertadas e eles não entendem o porquê. Então, o que você acha que é mais importante? Parece que há muitos desafios e mudanças que as mulheres enfrentam durante este período. E quanto tempo costuma durar a menopausa? Sim, ótima pergunta. A menopausa é, na verdade, um dia. Deixe-me explicar essas definições. É muito confuso. Mas a menopausa é definida medicamente, o que acho terrível. 1 ano após o último período menstrual, isso é a menopausa. E é um dia. Tudo. Depois disso, é pós-menopausa. E antes disso, você tem ciclos reprodutivos normais, previsíveis, como altos e baixos dos hormônios que acontecem a cada mês em um paciente saudável. Muito previsível, certo? Sabemos que ela atinge o pico de estrogênio no dia 14, depois cai e sobe um pouco mais. Temos um pico de progesterona. E isso se repete mensalmente, sendo muito previsível. A perimenopausa é quando essa previsibilidade começa a declinar até o período parar. Pode ser uma vez a cada 2 semanas. Pode ser 10 vezes por dia. É muito variável. Vou explicar por quê e o que acho que seus ouvintes e seguidores devem entender. A diferença entre nós. Eu nasci mulher, você homem. Certo. Você produz seu material genético nos testículos todos os dias, e pode fazer isso até morrer, apesar de ser mais difícil com a idade. Mulheres nascem com todos seus óvulos, e precisam durar até não poder mais. Atingimos o máximo de óvulos aos 5 meses de gestação, quando nossas mães estão grávidas, e depois diminuem, e perdem qualidade e quantidade com o tempo. Com quantos óvulos a maioria das mulheres nasce? 1 a 2 milhões. 2 milhões de ovos, Nossa Senhora. Quando chegamos aos 30 anos, temos 10% dos óvulos, cerca de 120 mil. Aos 40, reduzimos para 3%. A menopausa ocorre quando não há mais óvulos. É o dia em que seus ovos acabaram. Sim, e nenhum hormônio sexual está sendo produzido nos ovários. Qual é a idade média para isso? A menopausa ocorre em média aos 51 anos, mas é normal entre 45 e 55 anos. Vou te explicar. A perimenopausa começa de 7 a 10 anos antes. O hipotálamo e a pituitária, certo? São 2 glândulas no cérebro,
Provavelmente você as conhece bem. O hipotálamo monitora nosso sangue para o estradiol. Isso conduz o ciclo menstrual mensal. O cérebro está tipo, estamos bem, níveis de estrogênio estão bons, opa, estão baixando. Envia um sinal para a pituitária. E pituitária está tipo, certo, chefe, entendi. E libera LH e FSH, que estimulam os ovários a ovular e produzir hormônios. Certo. O que acontece quando começamos a perder qualidade? Chegamos a um limite crítico no número e qualidade dos nossos óvulos. O cérebro e os ovários não conseguem com o mesmo LH e FSH. Torna-se resistente a esses sinais. O cérebro está tipo, cadê os hormônios? Eu enviei o sinal e os ovários dizem, eu tentei. E ele está tipo, tente mais. Então você tem esses grandes picos de hormônios estimulantes, quase como uma injeção de fertilidade, certo? Os ovários então finalmente liberam um óvulo. Temos essas flutuações selvagens, picos de estrogênio muito mais altos do que na sua fase reprodutiva normal, seguidos de baixos extremos. O que era algo previsível se torna uma zona de caos. Tudo fica assim. A tendência é descer, mas é uma montanha-russa até o fim. Depois vem a menopausa e vira uma linha reta. Isso não parece agradável. É menos tumultuado se você entender o que está acontecendo. Educar-se é metade do caminho andado. Quando você atinge essas idades, vai haver muitas mudanças. Você não precisa ter medo, certo? Certo. Não tenha medo. Vai acontecer e podemos te guiar. A nutrição, exercício de estresse, todos os pilares da saúde são úteis. Mas entender o que está acontecendo para que você não se manipule e se defenda no consultório do seu médico, porque aqui está o problema. A primeira pergunta que você fez foi, como chegamos aqui? Uma mulher não pode entrar no médico e obter informações, sem saber o que está acontecendo com seu corpo, como a sociedade vê o envelhecimento e as mulheres envelhecendo, e como a profissão médica lida com elas. Na minha formação, havia essa ênfase de que as mulheres tendem a somatizar seus sintomas, significando dar uma razão psicológica em vez de biológica, dizendo que está tudo na cabeça dela, basicamente. E isso vem acontecendo por milhares de anos. Muito sentimentais, né? Exatamente. A mulher chorona era um termo usado pelos meus residentes de nível superior para uma mulher que vinha à nossa clínica, com uma lista interminável de sintomas vagos. Sim. Dores de cabeça, fadiga, depressão, libido, dor nas articulações, o que for. Tudo é um problema. Parece que há um pouco de problemas em todo lugar. E é no Texas. Então esse texano alto e magro, com seu jaleco branco e suas botas de cowboy, que diz: parece que não há muito o que possamos fazer por ela. Essas mulheres passam por isso nessa idade. E eu também já acreditei nisso. Não houve educação sobre como prevenir alguns desses sintomas. E será possível otimizar certas coisas? Não. No meu último ano de treinamento surgiu a Iniciativa de Saúde das Mulheres. E a TRH foi retirada. Então, não houve nenhuma educação sobre a perimenopausa e como podemos intervir e diminuir a sintomatologia. E temos as coisas crônicas, ondas de calor à noite. São coisas que levam as pessoas ao consultório. Mas o maior impacto, se olharmos para o risco de doenças cardíacas em homens, como hipertensão, alta glicemia, diabetes e risco de AVC, são lineares com a idade. As mulheres têm risco menor que homens até a menopausa. Aí elas disparam e os ultrapassam. A menopausa é um grande fator de risco para doenças crônicas. A perda de estrogênio afeta o fígado. O colesterol sobe. Isso afeta a íntima da artéria. É muito protetivo para o revestimento da artéria. Então há muito menos aterosclerose. Lembre-se de que mulheres com idade de 45 a 55 anos normalmente entram na menopausa. Então, se você entra na menopausa na faixa mais jovem, você está em maior risco porque seu corpo fica longe do estrogênio por mais tempo e de toda a proteção que ele oferece. Mulheres em geral vivem mais que os homens? Sim, mas 25% dessa vida é em má saúde. 3 vezes mais chances de acabar em uma casa de repouso ou desenvolver demência e fragilidade, enquanto que isso não ocorre com os homens. Eles meio que vivem, têm uma rápida queda e morrem. Então eles são muito mais funcionais no geral. Nem todos os homens, nem todas as mulheres. Mas as tendências mostram que as mulheres vivem 3 a 4 anos a mais, mas estão em casas de repouso e não conseguem cuidar de si mesmas. Mulheres sofrem mais de demência que os homens? Sim. Sério?
de 2 a 3 vezes mais. Por que isso? Há um ótimo livro sobre isso. Lisa Mosconi escreveu The Menopause Brain e She-Sex Brain, explorando muito o tema. Sabemos que o estrogênio protege o sistema neurológico. Quando esses níveis caem, vemos a aceleração de doenças. Mas e para os homens? Pois temos menos estrogênio, certo? Sim, seus níveis de estrogênio se estabilizam. São mais baixos que os das mulheres, mas na menopausa você tem mais que eu. Mesmo? Sim, você ainda tem uma proteção básica. Que permanece na maior parte da vida. Sim. Agora, com todas essas diferenças, não sei se você chamaria isso de sintomas ou desafios que as mulheres enfrentam durante a menopausa. Acho que é um dia mais anos de experiência com menopausa. Certo, os anos pós-menopausa. Sim. O que você diria que é a maior perda para as mulheres? É o ganho de gordura? A gordura indesejada? É que elas não têm mais o desejo sexual que tinham antes? Ou isso muda com o tempo? Elas sentem como se agora realmente estivessem envelhecendo? Eu não sou tão valiosa como mulher na sua... É tudo isso. Acho que é tudo isso. Está tudo acontecendo de uma vez. Eles estão se sentindo tão... E olhando para o impacto econômico da menopausa, tenho 55 anos, estou no auge da minha carreira. E só sobe. E se eu estivesse sofrendo de névoa cerebral, 1 entre 5 mulheres largam seus empregos por causa das mudanças de cognição e da menopausa. Esta é uma idade em que deveríamos estar investindo mais em nossas carreiras. Os filhos já cresceram em sua maioria. Você sabe, estamos apenas nessa idade onde você tem mais sabedoria, experiência e conhecimento agora. E agora perderam confiança porque não conseguem mais encontrar as palavras ou calcular direito. Estão acostumadas a funções cognitivas de alto nível e perderam a função executiva. Vemos mudanças na saúde mental, dopamina, serotonina, norepinefrina, tudo isso está ligado aos nossos hormônios. E, você sabe, quando essas mudanças acontecem, especialmente na perimenopausa, que é tão caótica, o cérebro adora saber o que está por vir. Certo? Ele funciona bem para a maioria de nós quando o estrogênio aumenta. A progesterona aumenta. Está acostumado com isso. Quando chegamos à perimenopausa, vemos um aumento de 40% no risco de depressão. O maior risco de suicídio feminino é entre 45 e 55 anos. Apenas olhe para os números. Observamos a serotonina e os SSRI. O uso de antidepressivos dobra da pré-menopausa à pós-menopausa e aumenta após os 65 anos. E isso são coisas que não precisam acontecer. Podemos intervir cedo, fornecendo educação, aconselhamento, terapia e diminuir esses riscos conforme envelhecemos. Você já trabalhou com quantas mulheres? Quantas que já atendeu, individualmente? Desde que minha clínica abriu? Ai, Deus, mais de 1000. Então, explique-me, se puder, e coloque-me, ou qualquer pessoa, homem ou mulher, no lugar do que uma mulher que está sentindo emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente quando percebe que não tem mais óvulos e não pode mais, mesmo que não quisesse mais ter filhos, mas não pôde mais ter a capacidade de ter filhos. O que emocionalmente, psicologicamente acontece com as mulheres que passam por esse momento, em que não dá mais? Acho que é um momento passageiro. Passei por isso também e conversei com esses pacientes. Você passa por um período de luto e depois fica tipo, não preciso me preocupar com isso mais. Estou satisfeita. Já tive meus filhos, e propositalmente não tive mais. Queria focar nos 2 que tinha e estava feliz com isso. Tentamos mais uma vez e nunca deu certo. Mas fiquei tipo, estou satisfeita. Sim, mas você tinha um ritmo de um ciclo. Você sabe, um ciclo físico. Mas você passa por esse caos. Não é como se a porta se fechasse de um dia para o outro. Você passa meses, anos, se perguntando, o que está acontecendo comigo? Além disso, elas perdem confiança por causa das mudanças cognitivas. Perdem libido. O casamento é afetado, os relacionamentos, perdem resiliência à ansiedade e ao estresse. E tantas coisas acontecem com essa mulher. Quando chegam ao meu consultório, elas já viram 5 ou 6 médicos. Foram a um cara pelas palpitações, foram ignoradas, disseram-lhes, isso é normal, faz parte da sua vida, seu ganho de peso, coma menos. Você é preguiçosa, você é gorda. E quando chegam a mim, eu digo, estou aqui para você, querida. Elas ficam tão gratas, choram, eu só quero que se sintam validadas. Então começamos a conversar. Ok. Quais são nossas ferramentas para tirá-la dessa situação? Você pode imaginar que sou uma mulher de 49 ou 50 anos que passou por 7 médicos, finalmente leu seu livro e percebe que preciso vir te ver. E eu venho,
E por 2 horas, estou soluçando e chorando, contando todos os sintomas que tive e digo, não sei o que fazer. Qual é a próxima coisa que você me diz? E o que você fará para apoiar a mim e as mulheres que não sabem como se sentir seguras e protegidas sobre o que fazer a seguir? Primeiro, eu escuto e acredito nela. Isso já é metade da terapia, porque a maneira como a sociedade e a medicina percebem as mulheres, como treinamos nossos clínicos, pelo menos na minha geração, é visto como uma coisa da cabeça, e as mulheres são apenas emocionais, e ter alguém que acredita e diz algo como sim. Nós dizemos sim, sim, e sim há um estudo que comprovou blá blá blá. E vamos falar sobre o que vamos fazer a respeito. E eu poderia dizer para elas irem para casa, fazerem yoga e comerem torradas ou algo assim, e elas se sentiriam, sabe? Mas começamos com opções terapêuticas. Passamos por hormônios, farmacologia não hormonal, mudanças na nutrição. Eu faço muitos exames de sangue. Estou olhando para doenças autoimunes, hipotireoidismo e deficiências nutricionais. Estou tentando ter uma visão ampla da saúde dela. E assim que cuidamos dos problemas agudos, controlamos os fogachos, fizemos ela pensar novamente, aliviamos as dores musculares, aí começamos a planejar os próximos 30 anos. Eu digo, me fale sobre sua mãe, me fale sobre sua avó, como elas envelheceram. Caíram e quebraram o quadril? Ficaram incapacitadas? Quanto tempo ficaram na cama no final da vida? Você teve que contratar alguém para casa? Estavam em um asilo? O que você quer? E elas não querem isso. Então começamos a mapear nutrição, exercícios físicos, risco de osteoporose, risco de doenças cardíacas. O que podemos fazer com o que eu chamo de caixa de ferramentas? Para colocar algumas coisas novas em prática, que vão limitar aquele tempo em que você não consegue cuidar de si mesma. Se você não pudesse fazer exame de sangue para alguém e essa pessoa não conseguisse vir à sua clínica, quais seriam 3 a 5 coisas que você diria se pudesse fazer apenas isso? E eu não posso te prescrever nada. Não pode prescrever, mas essas 3 a 5 coisas ajudarão drasticamente. Quais seriam essas 3 a 5 coisas na menopausa? Eu diria a ela que precisa controlar a ingestão de fibras. Ela precisa consumir no mínimo 25 gramas de fibra por dia. Mais fibra. Mais fibra. A maioria das americanas está consumindo de 10 a 12, e isso é talvez metade do que precisam. Essa fibra alimenta nosso microbioma intestinal, mantém-no saudável, diminui a taxa de glicose no sangue e a absorção de açúcares na corrente sanguínea. Também manterá a saciedade por mais tempo. Então, diminui alguns desses sinais de fome que ficam completamente bagunçados na menopausa. Os alimentos ricos em fibra também são ricos em minerais, vitaminas, cofatores, todas as coisas que nos mantêm saudáveis. Portanto, a nutrição deve vir em primeiro lugar. Ok, número 1. Em segundo lugar, é limitar açúcares adicionados, que são os adicionados durante o cozimento e processamento, não dos frutos e vegetais. A glicose dos meus pacientes, o A1C deles, começa a aumentar na menopausa. O colesterol sobe. A fibra ajuda com o colesterol, mas os açúcares adicionados são um grande problema. Limite-os a 25 gramas ou menos por dia. A maioria consome cerca de 100. Eles estão conseguindo isso numa bebida, certo? Então, começando a prestar atenção nisso e ficar tipo, oh meu Deus, hoje consegui 80 e nem pensei nisso. Trabalhe nisso e priorize o sono. Estou animada para ver as pesquisas surgindo, mas o álcool é perturbador para o sono de qualquer pessoa. Mas é debilitante na menopausa. Tipo, nossa capacidade de tolerar álcool da maneira que costumávamos, se você bebe, muda. E ninguém pode me dizer por que ainda, eu sei que há dados chegando, mas... E nosso sono é muito mais difícil à medida que envelhecemos, por causa dos fogachos, dos suores noturnos, das mudanças hormonais. E então, quando você adiciona álcool, tipo, eu sei que se eu escolher beber mais de uma taça de vinho, então estou escolhendo não dormir. Simplesmente não vai funcionar para mim. Acho que o Dr. Daniel Amen tem um estudo de mais de 100 mil exames de cérebro. Não sei se você já viu, talvez seja mais de 100 mil, mas algo como centenas de milhares. Ele quer escanear o meu. Eu me escaneei e perguntei sobre álcool e outras coisas, drogas, cigarros, álcool.
Existe algum benefício em beber álcool para o cérebro, corpo ou qualquer coisa? E ele disse: não vejo nenhum benefício. Só te deixa deprimido e suprime sua capacidade de pensar, recuperar-se e sentir-se saudável. Te deixa doente. E eu entendo que existe uma cultura em torno de beber. Eu nunca fiquei bêbado. Eu nunca tomei uma taça de vinho. Eu nunca tomei uma lata de álcool. Eu tomei goles na minha vida, mas nunca tomei uma lata inteira. E eu acho que a vida já pode ser desafiadora o suficiente sem álcool. É tipo, por que adicionar um depressivo, especialmente durante uma fase desafiadora da vida, quando você já está enfrentando sintomas difíceis, por que colocar mais sofrimento em si mesmo? Há uma falta de compreensão e educação, e as mulheres desesperadas recorrem ao álcool para alívio. Porque você quer ter algum alívio. Certo. E eu entendo açúcar, álcool, drogas, cigarros, seja o que for. Mas isso só vai te machucar ainda mais, né? Sim, mas a curto prazo é difícil. Tão difícil. De deixar isso. De alguma forma, quando coloco em termos de sono, faz mais sentido. E dizem: bem, eu sei que preciso dormir. Ok. Quando mulheres não conseguem dormir durante esta fase da menopausa, Tudo dá errado. tudo dá errado. Sim, eu descrevo isso como uma rotatória. Temos nossa rotatória saudável, onde boa nutrição, bom sono e redução do estresse se alimentam. Então, somos mais resilientes. Podemos lidar com vírus, dias ruins e a morte dos pais. Sabe? Tudo que a vida nos joga. E então a rotação desacelera e começa a girar na direção oposta. Isso é a perda de sono. A gordura visceral aumenta e há ganho de peso. Você se sente mal. Sua saúde mental sofre e não consegue pensar no trabalho. Sente vergonha. Então você está envergonhada, seus relacionamentos desmoronando. Então falamos sobre desacelerar esse ciclo negativo, pará-lo e fazer girar na direção oposta. Ok, então priorizar o sono. E o que mais? Então, movimento, exercícios. Na minha geração, nos movimentávamos para sermos magros. Magreza era um indicativo de saúde, e isso provavelmente é uma das maiores falácias. Apenas mover o corpo e comer para ser magro era como fomos criados. Tive que fazer muita autorreflexão e terapia para superar isso. Aquele número na balança, para muitos de nós, era como nos julgávamos, como começávamos o dia. Subíamos na balança de manhã. E aquele número não representa água, gordura visceral, massa muscular. Sabe, eu poderia ter ganho 10 quilos de músculo, mas me sentia tão mal comigo mesma que não entendia que esse músculo me manteria saudável à medida que envelheço. Se você pudesse dar um conselho a qualquer mulher na casa dos 20 ou 30 anos sobre o corpo dela, Forte ao invés de magra. melhor ser forte. Nutrição acima das calorias. E informe-se sobre o que está por vir, porque está vindo. Qual é o maior risco para as mulheres em seus 20 e 30 anos ao tentar ficar magras em vez de fortes e saudáveis? É difícil para elas enxergarem isso porque têm 20 anos, certo? Elas se sentem bem e parecem ótimas, mas não veem que atingimos o pico de massa muscular e densidade óssea por volta dos 30 anos. Uau! E essa unidade musculoesquelética está conectada, então você tem que, onde quer que essa linha esteja para você, começamos a perder massa muscular e óssea depois dos 30 anos. E a menopausa acelera isso. Quando perdemos estrogênio e testosterona, começamos a perder rapidamente. Quão mais difícil é ganhar músculo agora? Ai, meu Deus, é tão difícil. Todo dia fico olhando para meu prato e pensando em proteína, plantas, fibras. Não ligo para calorias e mudei totalmente a maneira como movimento meu corpo. Agora faço levantamento de peso. Eu costumava malhar fazendo zumba há alguns anos com pesos leves. Nunca progredi. Eu não estava tentando ficar mais forte. E agora estou tentando levantar meu peso no supino e fazer todas essas coisas, porque fico na academia, e é sobre evitar o asilo quando envelhecer. E a massa muscular determina sua taxa metabólica basal e resistência à insulina. É tudo. A doutora Gabrielle Lyon tem sido uma grande defensora da promoção dos músculos. Aprendi muito com ela. Sim, e Ela mudou minha vida. o principal fator do envelhecimento é a falta de músculo, né? Eu não consigo lembrar o termo. Um dos principais e maiores indicadores.
Sim, pois faltando músculo, você cai e não consegue se levantar ou se virar depois de quebrar algo. O músculo previne isso e te mantém mais forte e saudável. Digo aos meus pacientes que a osteoporose é real, e 50% das mulheres terão uma fratura osteoporótica antes de morrerem. Ok? Se você cair e quebrar o quadril, sua chance de óbito em 1 ano é de 30% com cirurgia. Por que isso? Você não consegue sair da cama. É como o começo do fim. Se você não estiver saudável o suficiente para fazer a cirurgia, 79% morrerão em 1 ano. Nossa! Porque você está acamada. E aquele ano é horrível, marcado pelo declínio. Algumas pessoas podem se recuperar de uma fratura no quadril. Mas se você tem mais de 60, 65 anos e sofreu essa fratura, é um sinal de um resultado muito ruim. Mas isso é prevenível e pode começar aos seus 30 anos. Digo isso aos pacientes mais jovens. Vá para a academia, levante pesos, foque na vitamina D, obtenha bom cálcio na dieta. Faça tudo para ter músculos e ossos fortes e coma proteína suficiente. Obrigada, doutora Lyon. Focar nisso vai mantê-lo saudável e forte, e provavelmente ajudá-lo a perder gordura. Mas sabe de uma coisa? Curvas são lindas e temos diferentes formas e tamanhos. E gordura subcutânea não significa que você não é saudável. É a gordura visceral. Ok, então movimento e mais um. O que seria isso? Redução do estresse. Como? Minhas pacientes na menopausa estão achando isso mais fácil agora, porque elas perceberam que ninguém vai resgatá-las, e é hora de se priorizar. E isso pode parecer diferente para cada pessoa. Na menopausa, as mulheres estão assim, ok, é isso. Se eu não fizer isso, elas estão realmente estabelecendo limites. É divertido de assistir. Elas estão tipo, é o meu momento. Chega! Uau! Alimente-se, prepare sua própria comida, cuide disso, eu preciso cuidar de mim. Então, é realmente incrível para mim vê-las. Mamãe está mudando. E tipo, você pode fazer seu próprio jantar. Exato. Sabe? Estou meditando. Me deixe em paz. Essa redução de estresse pode ser limites, meditação, escrever em um diário, ligação, tempo com uma amiga, qualquer coisa. Mas encontre isso. Ok, essas são ótimas. Acho que você me deu 5 ferramentas diferentes que as mulheres podem usar durante essa fase da menopausa para torná-la mais agradável, menos estressante. Tenho uma pergunta sobre menopausa e divórcio. Sim. Parece que o divórcio acontece muito nessa fase da vida. Absolutamente. E talvez não seja tudo pela menopausa, mas por coisas não ditas. Por 20 anos de casados, nossos filhos se foram, seja o que for. Tenho alguns pacientes advogados de divórcio que têm muitas opiniões. Escuto eles enquanto como pipoca brincadeira. Eles dizem que há mulheres que nunca tiveram um bom relacionamento, mas aguentaram por causa dos filhos e das finanças. Vocês não deveriam estar juntos, e agora você está tipo... E agora? Estou fora. Pessoas que sentiram que tinham um bom parceiro. E agora o que aconteceu? A maioria desses divórcios é principalmente iniciado por mulheres. Os homens mais felizes são os casados. E as mulheres mais infelizes também são casadas. Espere, diga isso de novo. Repita. Os homens mais felizes são os casados. E as mulheres mais infelizes são as casadas. Por quê? Acho que são os trabalhos que nos damos a nós mesmos e os que a sociedade espera. Expectativas. E toda a carga mental e o trabalho, e tem muitos TikToks sobre isso agora. E eu acho tudo fascinante. E foi mais ou menos o que aconteceu no início do meu próprio casamento. Nós resolvemos, e está tudo bem. Com certeza temos coisas de divisão de tarefas, mas agora é muito mais equilibrado. Então, mulheres, temos aumento da depressão. Isso é um fator de risco para o divórcio. Temos mudanças cognitivas crescentes. Ela não está feliz no trabalho. Mudanças de emprego. E há muita disfunção sexual, o que pode destruir um relacionamento. É isso que eu queria te perguntar. Sobre a disfunção sexual ou apenas as mudanças no desejo sexual? Vamos falar disso, quando olhamos para a disfunção sexual feminina, e isso tem que ser um problema para ela. Na menopausa, elas querem mais ou menos sexo? Vai depender da mulher. Geralmente declina? Geralmente diminui o desejo, provavelmente por questões hormonais. Temos 5 categorias. Transtorno orgásmico, transtorno de excitação, dor. Isso é imenso na menopausa. Temos um transtorno de relacionamento e já expulsamos esses caras. Também temos um transtorno de desejo. Orgásmico significa dificuldade em ter orgasmo. Cerca de 10% das mulheres são anorgásmicas desde o nascimento e nunca terão um orgasmo. E ninguém fala sobre isso, ou acha que é um grande problema. Faz parte da ideia da sociedade de que somos receptivas. Mas há anorgasmia secundária.
onde você costumava ter orgasmos e agora não consegue, ou demora muito mais ou são menos intensos, os picos são mais baixos. E isso acontece muito na menopausa. Nosso fluxo sanguíneo para a área muda, a saúde do tecido muda. E isso está relacionado. Existem medicações para ajudar, mas você precisa de um médico receptivo e que saiba tratar isso. A maior coisa que vemos é o transtorno do desejo sexual hipoativo, causando angústia para a mulher, que adora seu parceiro e se sente apoiada, quer fazer, mas simplesmente não consegue começar. Não sente. Sim, e ela vai fazer isso como uma tarefa e para agradar. Isso não parece bom. Ela simplesmente não sente, e isso está a matando. Pode destruir um casamento. Pode. Então, sabemos que a testosterona ajuda com isso na menopausa. Para mulheres? Para mulheres, Ok. nossos níveis de testosterona caem 50% ou mais durante a transição da menopausa. Temos uma via diferente para produzir testosterona, mas vemos uma andropausa em mulheres. Não tanto quanto a queda do estradiol. Quando o estrogênio cai, a saúde do tecido vaginal é afetada. Acabamos com a síndrome geniturinária da menopausa, perdendo elasticidade e capacidade de produzir muco. Fica seco. É doloroso. Você pode rasgar a pele durante a relação sexual. Doloroso. Tão doloroso. E ela acha que perderá o casamento se não aguentar. Eu penso, isso é solucionável e é fácil. Estrogênio vaginal é um creme prescrito. Há cremes, pílulas e anéis, e isso resolverá. E sem a dor, seu desejo pode voltar. Talvez você goste mais. A função sexual feminina é complicada, mas possível. Só precisa encontrar a maneira certa. Não estamos ensinando os alunos a falar sobre isso. A maioria dos ginecologistas obstetras não se sente à vontade para falar disso. Então estamos falhando com as mulheres também. Uau! Então, você já viu mulheres dizerem que precisam se divorciar? Simplesmente não está funcionando. É porque a libido delas está baixa ou algo assim? É um desafio para elas. Geralmente, há muita culpa e vergonha porque amam seu parceiro. Então, a questão do relacionamento entra em jogo. Uma mulher me disse: eu o amo. Ele é tão criativo e maravilhoso. E está se esforçando tanto, mas não está acontecendo. Para ela, né? Agora ela tem desejo por outros homens? Não, é engraçado, pois algumas dirão que perceberam que precisavam de um novo marido. Então, a resposta sexual feminina é complicada. E a primeira coisa que pergunto é sobre problemas no relacionamento. Claro. E se disserem, eu não suporto ele? Entendi. Aí penso, bem, há um problema. Isso não é algo que eu possa medicar, entende? E nós temos 2 medicações aprovadas pela FDA, mas não são cobertas pelo seguro para HSTD em mulheres peri e pré-menopáusicas. Entendi. Uau. Como as mulheres sabem que ainda são valiosas e dignas quando passaram pela menopausa? Ou talvez elas tenham uma baixa libido ou não estão mais conectadas aos seus parceiros. Com todas essas mudanças acontecendo, como você pode falar com as mulheres e mostrar que elas são ainda mais valiosas após a menopausa do que quando tinham 20 ou 30 anos? Tento elevar histórias de sucesso de mulheres que conseguiram superar isso. Seja com terapia hormonal, nutrição e todas as mudanças. E falamos disso no livro Como Retomaram Suas Vidas. Não posso te dizer quantas vezes me agradeceram por ouvi-las, acreditar nelas, oferecer opções, e depois voltarem e dizerem: sou eu de novo. Quero dizer, minha vida não é perfeita. Ainda tenho estresse, mas estou de volta à luta. Uau! Agora eu posso lidar com isso e os relacionamentos melhoram. Tudo melhora. Sério? Quando você se sente humano de novo e não está constantemente em dúvida de si, Uau! Quando as mulheres começam a envelhecer, isso é um grande medo para elas? Que estão envelhecendo ou que são menos valiosas ou tipo, agora que meus óvulos acabaram. Sou menos valiosa como mulher? Como se valorizar? para uma mulher que já teve sua família e tomou a decisão consciente, estamos bem. Eu tenho os filhos que quero e estou bem. Então, algumas mulheres se sentem invisíveis em certa idade ou em um nível de envelhecimento, onde elas falam que as pessoas costumavam abrir portas de carros para elas ou dizer olá quando passavam pelo porteiro. Ninguém quer um assobio, mas Sorriso, um olá gentil.
E de repente, invisíveis. Sério? Sim, e está ali por volta dos 50 a 70, onde elas simplesmente não sentem que o mundo as vê ou ouve, ou valoriza o que tem a oferecer. Por que sentem isso? Eu acho que é como valorizamos tanto a juventude, especialmente nas mulheres. Há vários exemplos, como capas de revistas. Se você e eu fotografássemos uma capa, eles deixariam você como você é. Eu seria photoshopada ao extremo para parecer uma jovem de 25 anos, até desaparecer. Podem deixar uma ruga, porque tenho 55 anos, mas toda a pressão para parecer de um jeito específico, ou ter um certo peso, ou você está bem para a sua idade, em vez de simplesmente dizer, sou uma mulher de 55 anos incrível, e está tudo bem. E eu não espero parecer com a mulher de 25 anos que eu era. Eu não quero aquela garota de volta. Eu poderia pegar as sobrancelhas dela, mas há algumas coisas que sinto falta. Mas trair minha vida, minha experiência, meus relacionamentos, onde estou agora, como me sinto bem todos os dias quando acordo, só para parecer de um certo jeito. Mas parece que há tanta pressão e tanto foco em mulheres se mantendo magras ao invés de fortes, saudáveis, ao invés de Estou tentando mudar isso. parecer jovem. Sim, quero dizer, estamos lutando. Eu encontrei a Menopause e nós temos cardiologistas. Menopause? A Menopause é um grupo de clínicos com a missão de elevar a mulher no envelhecimento ao lugar onde ela deve estar. Nos encontramos online ou em conferências e percebemos que falávamos a mesma língua. Promovemos os livros e palestras uns dos outros, fazendo o que podemos. Temos diferentes maneiras de transmitir a mensagem, mas nossa missão é não deixar nenhuma mulher para trás. Todos nós temos essa idade, ou mais velhos, talvez um pouco mais jovens, mas tipo, isso é inevitável, e podemos tornar isso melhor para todos. Há a nova menopausa, que é o nome do meu livro. Bem, há uma velha menopausa, e isso foi a geração mais antiga de clínicos que sentia que uma mulher precisava aceitar seu lugar no mundo e que a menopausa era algo natural. É natural, mas sabe, ela só precisa ser grata por estar viva. Sua hora está chegando. Isso é apenas envelhecimento e declínio, e você terá que superar. Em vez de ajudá-la a lidar com isso. Estamos envelhecendo. Ninguém espera viver para sempre. Mas existe algo melhor para nós, e merecemos, e vamos lutar por isso. Nossa, Vamos mostrar como fazer isso. parece que o mundo médico falhou com as mulheres. Eu teria que concordar. Mas é o sistema médico? Não acho que um indivíduo pensaria em prejudicar uma mulher. Mas a maneira como construímos o sistema foi para o homem branco padrão, pelo menos nos Estados Unidos. Mulheres nem sequer eram exigidas legalmente a participar de estudos até 1993 pelo NIH. E isso surgiu porque a talidomida foi usada em grávidas para náusea, causando defeitos de nascença. Isso deixou todos em pânico, compreensivelmente. E eles removeram todas as mulheres dos estudos por precaução, caso ficassem grávidas. Então, quando você fala com pesquisadores, é mais caro e difícil estudar mulheres devido aos ciclos, ou ou pós-menopausa. Os homens são apenas mais previsíveis. Então, estudam principalmente homens, e inferem as mesmas coisas para as mulheres. Mas não entendemos realmente as diferenças de gênero, e sexuais, e como medicamentos cardiovasculares afetam. O maior exemplo são as estatinas. Certo? Usamos estatinas para tratar o colesterol alto. A maioria das mulheres terá elevações significativas de colesterol durante a menopausa. Bum! O colesterol dela sobe, vai ao médico. Você precisa de uma estatina. Estatinas nunca mostraram reduzir risco de ataque cardíaco ou morte por doença cardiovascular em mulheres. Por que fazemos isso? Porque funcionou em homens, e só fazemos isso. Não há evidências de que isso diminuirá o risco de um ataque cardíaco, porque desenvolvemos a doença de maneira diferente e por diferentes razões. Isso foi publicado pela American Heart Association, na Circulation Magazine. Eu não inventei isso. Mas ainda não há estudos. Agora estamos lutando, conseguindo bolsas do NIH e o apoio do Congresso. Estamos lutando sobre a menopausa em nível legislativo para forçar mudanças. Porque toda a saúde das mulheres deve recair sobre o coitado do ginecologista obstetra, que está tentando ter bebês e prevenir o câncer cervical. Eu fiz esse trabalho. É difícil. Isso deveria ser exigido na escola de medicina. Eu tive 1 hora de menopausa na escola de medicina. Nossa, Todo clínico que atende uma mulher
deve ter treinamento obrigatório sobre menopausa. Não apenas sobre ondas de calor e suores noturnos, mas como nosso sexo difere nas doenças e como precisamos tratar as mulheres de forma diferente. Se você ler Eleanor Cleghorn sobre The Unwell Woman e The Invisible Women, notarás como na ciência as mulheres são ignoradas porque somos mais difíceis De serem estudadas. Não somos pequenos homens. Não somos apenas um homem baixo correndo por aí com seios e um útero. Na verdade, a maneira como nos apresentamos com doenças e como somos tratadas com doenças é muito diferente. Cara, Então, o que começou com ondas de calor e ganho de peso é algo muito, muito maior. e quais são os maiores, eu acho, fatores de risco para doenças na menopausa? Há maiores fatores de risco para doenças como câncer de mama ou outros tipos? Na menopausa, o risco de doenças cardiovasculares acelera rapidamente. Isso porque nossa resistência à insulina e nosso colesterol aumentam. Os fatores de risco para doenças cardíacas sobem após a menopausa. Se duas mulheres de 50 anos, uma pré-menopausa e a outra após, têm um risco aumentado de 50% de ter doenças cardiovasculares. O estrogênio é protetor para o revestimento dos vasos no coração, onde placas começam a se acumular. Uau! Começando a terapia de reposição hormonal cedo, a menopausa, na verdade, diminuirá seu risco de doenças cardiovasculares em 50% por ano. Terapia hormonal. O que ocorre com o hormônio? Substituição. Terapia de reposição hormonal. E se as mulheres não gostarem de tomar medicamentos ou fazer terapias? Vai ser mais difícil, mas não impossível. Você vai precisar redobrar esforços nos outros pilares da saúde. Exercícios, redução de estresse, cuidar dos riscos. Então você ainda pode prevenir o aumento de doenças fazendo outras coisas. Sim, mas a discussão sobre TRH, que a maioria das mulheres não recebe, então 85% falará com o médico sobre sintomas clichês da menopausa. Apenas 10% em 2023 recebem tratamento. E geralmente é um antidepressivo. Não TRH. De 4 a 6% das mulheres fazem TRH, Interessante. que estão na menopausa. O que acontece quando você dá um antidepressivo para uma mulher que está passando pela menopausa? Se ela está realmente deprimida, às vezes melhora. Mas tudo tem efeitos colaterais, incluindo a TRH. Mas a libido dela diminui, ela pode ganhar peso. E depende do SSRI ou SNRI específico. Existem efeitos colaterais debilitantes. Uma mulher é 4 vezes mais provável de receber um SSRI agora para tratar menopausa do que terapia hormonal, que seria o correto. Certos SSRIs diminuem um pouco os fogachos, mas não são ótimos. Mas podem ajudar com sintomas de depressão severos na menopausa. Certo, há efeitos colaterais. Sim, há efeitos colaterais. Toda discussão sobre medicação com um paciente é uma questão de relação risco-benefício. Se TRH parece bom para você, não significa que deve parar de comer fibras, dormir bem e se movimentar. Não significa que pode relaxar com tudo. Certo. Agora você está negando, sabe, uma ida na hamburgueria. É tão bom. Não é perfeito. É uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. Quando abordo o cuidado com a menopausa com minhas pacientes, temos ferramentas e todas são importantes. Acho que vi um dos seus vídeos no Instagram sobre sua rotina diária da menopausa, mas eram tipo 17 coisas diferentes. Era como um creme, pílulas e por aí vai. Eu pensei, isso pode parecer assustador. Pode mesmo. Vou contar aos seus seguidores que estou fazendo reposição de estrogênio sistêmico com adesivo. Isso vai para o cérebro, ossos, todos os lugares. Ainda tenho estrogênio extra localmente, na parte superior e inferior. Tenho estrogênio facial para ajudar com a pele fina. Perdemos 30% do colágeno. Mulheres na menopausa sabem que perderam colágeno, especialmente no rosto. Aplico o estrogênio tópico aqui e na área geniturinária. E uso progesterona, que ajuda com o sono. É incrível, estou te dizendo. Se nada mais, especialmente na perimenopausa, a progesterona pode salvar a vida de uma mulher, se ela não está dormindo. Adoro minha progesterona à noite e uso testosterona também. Uau, mas há 100 anos as mulheres não tinham essas opções. Também morreram. Morreram? Sim, elas morriam na faixa dos 50 a 60 anos. Então, 150 anos atrás, a expectativa de vida média, eles morriam antes mesmo da menopausa ser algo. Sério?
Sim, e então alguém da minha idade 200 anos atrás era muito raro estar vivo. E então, claro, havia ocasionalmente alguém, mas a expectativa média de vida mudou. Estamos aqui agora por causa da medicina moderna, saneamento, tecnologia moderna, etc. E estamos vivendo 30 anos além da nossa menopausa, muito mais do que a maioria das mulheres vivia. Como podem os homens que potencialmente carecem da agilidade emocional podem navegar nas emoções dos outros além das suas próprias? Sim. Eles talvez estivessem acostumados com a parceira deles se comportando de um jeito previsível por um período, alguns dias do mês de uma certa forma, e agora pode ser em qualquer data por anos. De incerteza emocional. Sim. Como uma mulher pode enviar isso para um homem em sua vida e dizer: não estou louca, só estou passando por essa fase da vida. Estou tentando fazer tudo o que posso para navegar, gerenciar e equilibrar tudo. Mas o que você diria aos homens que talvez não tenham as ferramentas, a experiência, a capacidade emocional dentro de si mesmos para lidar com emoções, para estarem lá para as mulheres que amam? Sim. Sem fazer parecer errados, envergonhá-los dizendo: resolva sua vida, eu não posso te ajudar. O que um homem pode fazer com suas capacidades sem dizer para aprender 1 milhão de coisas? Eu não sei. Eles também têm suas vidas, responsabilidades e estresses. O que os homens podem fazer para ajudar as mulheres na menopausa? Então, as melhores visitas ao consultório que tenho são quando os parceiros vêm e estão lá, para ajudar a entender. E eu faço muito. Essa é uma visita longa porque estou educando 2 pessoas ao mesmo tempo. E esses são os casais que eu sei que vão conseguir. Tipo, ele realmente está aqui pelo motivo certo. Ele quer que isso funcione. E ele quer entender. E isso vai acontecer com 100% de nós que vivermos o suficiente. Isso não é opcional e vai mudar completamente a vida dela. Então, esteja ciente. Quero dizer, acho que a educação é tudo. E se não for o meu livro, há outros livros por aí. Pegue um livro e eduque-se. Leia o livro juntos. Coloque em áudio, seja o que for, para que você tenha algum entendimento e compreensão, o que ajudará a ter mais compaixão e ajuda a apoiá-la nesse tempo dela. Ajude-a a navegar e leve-a ao médico. Facilite essas coisas para que ela possa voltar a ser quem era antes. Sim. Bem, provavelmente é uma jornada para os homens também nesta fase. O que você acha que é o maior desafio que os homens enfrentam em termos de ver a mulher com quem estão? Espero que eles se amem por anos e ver a mulher se transformar em algo diferente. Qual é o maior desafio que os homens enfrentam depois da menopausa? Acho que a maioria de nós passa por isso. Não somos as mesmas pessoas de 20 anos atrás. Ninguém é. Nos relacionamentos que permanecem, passamos por altos e baixos. Crescemos e mudamos juntos. Vocês estão nesse caminho tangencial juntos. O que termina com a maioria dos casamentos, acho, é que nos primeiros dias vocês se afastam, e de repente, ela está fazendo isso, e você ainda está no seu próprio caminho. Isso é como lidar com adolescentes e as mudanças hormonais na puberdade. Você os ama, não vai se livrar deles. Você está comprometido. Você sabe que isso vai acabar. Provavelmente há coisas que você pode fazer para facilitar, mas isso vai parecer diferente para cada casal. Nossa, uau! Está acontecendo. Quer você goste ou não, isso está acontecendo. Está acontecendo. Então venha junto na jornada. E algumas mulheres, quero dizer, me dizem silenciosamente e estão envergonhadas. Na verdade, estou bem. Meu período parou e estou bem. Sério? Talvez elas tenham tido dores nas articulações ou de cabeça, mas já passaram pelo pior. Isso é mais uma questão de mentalidade, tipo abordá-lo com uma atitude positiva. Existem dados sobre a terapia cognitivo-comportamental, mas é difícil de fazer e acessar, pelo menos nos Estados Unidos. Alguns estudos na Grã-Bretanha analisam a terapia cognitivo-comportamental e a menopausa. E as mulheres se saíram melhor e sentiram menos sintomatologia. Estavam se saindo melhor. Não quero dizer que a CBT substitua a terapia hormonal ou qualquer outra. Acho que é uma ferramenta na caixa de ferramentas, especialmente se você estiver tendo problemas mentais. Aí pode ser poderoso e ajudar a resolver outros problemas. Mulheres com boa nutrição ou mais saudáveis na perimenopausa se saem melhor.
Não quero envergonhar nenhuma mulher vivendo no inferno que tinha nutrição perfeita, se exercitava e fazia tudo. Em geral, elas se saem melhor. Quanto mais cedo e saudável você chegar, melhor será como vai passar por isso. Qual é a idade para a pré-menopausa e para a menopausa? Em média, aos 51 anos para a menopausa, o período para. De 45 a 55 é normal, 7 a 10 anos. Então, voltando um pouco, ao redor dos 35 anos, realmente acho que deveriam ser examinados para perimenopausa e começar a receber educação aos 30. Estas são as coisas para prestar atenção. Não tenha medo. Qual é a mulher mais velha que teve menopausa? Sabemos? Existe maneira de prolongar a menopausa, adiá-la para o futuro? Então é aí que está a pesquisa mais empolgante. Então, há ocasionalmente uma mulher que chega aos 60. Mesmo? É bem raro. E ter um filho? Não. Não sem ajuda. Pois a qualidade dos ovos é ruim. Podem engravidar, mas não sobrevive. Entendi. Então, elas... Tem períodos ativos. Sim, ainda tem. É raro, mas acontece. Mas 95% das mulheres passarão por isso até os 55 anos. Temos nossos retardatários. Não sabemos o que aumenta a vida útil do ovário, além de saúde e nutrição. Sabemos o que reduz anos do ovário, como quimioterapia. Algo que vá perturbar o ovário, você sabe, quimioterapia. Radiação no abdômen. Cirurgia, histerectomia, que muitas mulheres fazem, você perde 4 anos da vida do ovário. No livro, falamos sobre um estudo com mulheres que sofreram abuso sexual na infância, cujas crianças também foram abusadas sexualmente, e eles analisaram a idade da menopausa delas. Foi 9 anos. Uau! 9 anos mais cedo? Sim. Final dos 30, início dos 40. Esse tipo de estresse vai reduzir a durabilidade dos seus ovários, porque você está inflamada e tem uma doença autoimune. Sabemos que fumantes passam por isso mais cedo. Mulheres afro-americanas tendem a passar por isso cerca de 1 ano e meio antes. Sabe, a genética desempenha um papel enorme. Mulheres asiáticas tendem a passar por isso um pouco mais tarde do que as caucasianas. Qualquer coisa que interrompa o fluxo sanguíneo ou a saúde da cavidade abdominal, ovários, endometriose, você passa por isso mais cedo, por causa de toda a inflamação no abdômen. Portanto, há muitas coisas que podem diminuir a idade da menopausa. Quantos filhos você teve? Então, se você está ovulando o tempo todo, você perde mais óvulos a cada mês. Então, mulheres que nunca tiveram filhos e não usaram contracepção, passam por isso um pouco mais cedo. Mulheres que usaram anticoncepcionais por muito tempo, ganham alguns meses a mais. Eu amo essas descobertas recentes. Há algumas empresas que estão analisando o AMH, que é um tipo de hormônio bizarro em nossos ovários, que pode prolongar a vida do ovário. Sério? Então eles estão estudando tecnologia e farmacologia para tornar a menopausa opcional. Sério? Sim. Não para mim. Já se foi. Teria que começar jovem. Mas isso diminuiria os sinais que causam a atrofia e a atresia dos folículos ovarianos. Como seria a vida de uma mulher que nunca teve menopausa e viveu até morrer? Como um homem, envelhece e morre. Viveríamos mais e teríamos uma vida mais saudável. Interessante. Então, o que esses pesquisadores estão dizendo é que isso não vai estender muito sua capacidade de ter filhos, mas vai te dar estrogênio suficiente para proteção. Interessante. Para manter essa proteção, você ainda vai envelhecer e morrer. Certo. Mas não veremos essa aceleração então. As mulheres simplesmente viverão muito mais tempo que agora, mais do que os homens. Porque hoje passam por essas mudanças emocionais. Certo. Considerando o que isso faria pela saúde mental das mulheres, pela resiliência delas e pela capacidade de funcionar e trabalhar bem. Nossa. Já está disponível agora para mulheres? Não, tudo é experimental agora. Mas tem a Oviva e Daisy Robinson. E tem outra empresa que não me lembro. Então, para minhas filhas, que têm 23 e 20 anos... Talvez seja possível. Pode ser possível. Quero dizer, minha filha de 23 anos, que vai ser médica, está no 2º ano de medicina, e ela disse: "Mãe, a menopausa deveria ser uma opção. Eu não deveria passar por todas essas coisas." Qual é a coisa mais interessante que você aprendeu no último ano enquanto trabalhava no seu livro e com mulheres que passaram por todas essas diferentes experiências e desafios? Julguei errado as mulheres da nossa idade.
Acreditei na ideia de que era o fim e que eu simplesmente não seria mais a mesma pessoa. A menopausa me aterrorizou. E quando percebi que estava menopáusica, me senti velha. Senti como se fosse o fim. E quão errada eu estava e como eu estou arrasando agora. Boa. Vamos lá. E estou trazendo minhas filhas, outros médicos. Não, estou dizendo não. Não aceito o quê? A situação atual, a velha menopausa, porque deve ser o melhor momento de nossas vidas. Uau, certo. Gosto disso. Sim, É empolgante. sim. O que te deixa mais animada na vida? Eu amo meus filhos e minha família. Eu não me preocupo com a faculdade de papel. Não estou preocupada e agora posso ajudar sobrinhos e sobrinhas. Aquele nível de estabilidade com o qual não cresci. Meus pais foram à falência quando eu era criança. E vivendo isso me fez ser quem sou. Mas eu não quero repetir isso com meus filhos. Tipo, quero criar apenas dificuldades suficientes para serem resilientes, sem dar muito para não fazerem nada. Então eu sempre caminho nessa linha com eles. E apenas comemoro meus irmãos, pois já perdi 3. 2 para o câncer e 1 para o HIV e hepatite. E a vida é muito curta. E você tem que aproveitar o momento e fazer as coisas e escalar as montanhas e viajar. E se eu não cuidar de mim mesma, não vou conseguir cumprir todos esses objetivos. E há muito câncer na minha família. Tipo, 2 irmãos, 5 tias de um lado, múltiplos primos. Então, eu tenho um gene. Tem algo que não está certo. E cabe realmente a mim cuidar de mim mesma. Nossa. E se eu não comer os alimentos certos, e fazer o esforço, e viver a vida reduzindo o estresse? Sabe? Então eu não vou conseguir aquilo que quero. Quero dizer, ouvi você falar sobre a perda dos seus 3 irmãos, certo? Como é isso? Como você lida como mãe quando perdeu 3 irmãos na sua família atual, mas ainda tem filhos? Sim. Como você lida com a vida com a perda, mas também com o amor que você tem? Você perde eles aos poucos. Não é como se acordasse e eles já não estivessem lá. Eu era uma garotinha. Tinha 9 anos quando Jeff morreu, e isso realmente redefiniu nossa família. Mamãe estava grávida do 7º. Somos 8. Depois ela teve outro bebê 2 anos mais tarde, depois fez uma esterectomia e não teve mais filhos. Então, ver eles me assistirem sofrer foi muito difícil. Eu era tão próxima do meu irmão Bob quando ele morreu em 2015, e ele teve o mesmo parceiro por 35 anos. Ele e Randy vinham todo dia das Mães e Páscoa, decorávamos e ele fazia todas essas coisas maravilhosas e especiais com minhas filhas, como vesti-las e fazer coisas chiques. Então isso foi uma perda difícil. E então, quando Judy morreu, Judy ficou doente. Logo após Bob morrer, ele foi diagnosticado com câncer. E teve a Covid. Estávamos passando pela fronteira do estado escondido para vê-lo e cuidar dele. As viagens foram proibidas por boas razões. E estávamos só tentando passar um tempo com ele e cuidar. No final, pude cuidar dele na fase final da vida também. Na última semana ou algo assim, e eles já eram mais velhos com Judy, e ver eles comemorarem as vitórias foi muito bacana. E nós temos uma coisinha na cozinha, onde todos os meninos, nós temos os cartõezinhos da igreja, sabe? Com as fotos deles. Meu pai morreu, 9 meses depois, mas ele já era velho, e mesmo assim, ele estava com o coração partido. Coração partido? Bem, ele enterrou 3 filhos. Acha que morreu dessa dor? Sabe, uma vez que Judy morreu, eu o vi ir rápido. E foi uma bênção ele não ter essa coisa longa e horrível. Mas agora aqui está minha mãe. Sozinha sem meu pai desde 2021, ela enterrou 3 filhos. Ela agora tem demência. E é difícil, coitada. É difícil para ela. E então, eu simplesmente falo abertamente com meus filhos sobre isso e o que estou fazendo na minha vida para tentar prevenir. Não que você possa garantir tudo, mas estou apenas tentando limitar o tempo que eles passam lidando comigo assim. Certo. Sim. Você tem algum conselho para pessoas que estão de luto por uma perda de vida sobre como cuidar de si mesmas para que não declinem? Então, eu fiz tudo errado com o Bob, o primeiro.
Não dei espaço pro luto. Lutei contra isso. Eu só chorava no caminho de volta do trabalho. Eu não procurei terapia ou aconselhamento. Fiz tudo errado. Pensei, logo vou ficar bem. E então, com o Jude, eu disse as coisas para ele. Com o Bob, não tinha tido o encerramento. Com Jude, eu disse todos os "eu te amo", adeuses, e tudo de bom. E então, me permiti sentir, e deixei-me ficar triste, e deixei as crianças verem. Mas não queria ser super dramática. Foi uma experiência diferente. Eu me alimentei bem. Eu sabia que estava chegando. Sabe? Eu me exercitava. Fazia as coisas que tinha que fazer. Então, eu estava muito mais saudável durante o processo, mental e fisicamente. Eu ainda sofri, mas saí disso muito melhor. Entendi, então. Não se perca no processo de luto. Não, você deve se permitir sentir isso. Nos dias que não conseguir sair da cama, tudo bem. Mas nos dias que conseguir, precisa comer bem, e ir para a academia, e manter esses pilares da saúde, porque você vai passar por isso mais fácil. Uau! Estou curioso para você compartilhar o maior aprendizado ou a coisa mais importante desta conversa que você quer que as pessoas levem consigo. Para mim, foi como os homens podem ser mais educados e informados. E assim, quando chegar a hora, mesmo que eles não saibam como lidar com isso, pelo menos podem dizer: estou aqui para você. Estou aqui para você. Vou aprender o máximo que puder e farei o meu melhor para estar aqui para você. E eu acho que se uma mulher vê seu parceiro homem, mesmo só fazendo isso, deve ajudá-la a se sentir um pouco mais segura. Sim. Podem não entender tudo. Certo. Nunca passarão por isso. Agora pode nomear as coisas. Sim. E tem uma coisa acontecendo, e tudo bem, vamos superar isso juntos. Então, mulheres que estão assistindo, mandem isso para seus homens para que eles possam capturar a essência. Eu entendo que você está passando por algo e vou fazer o meu melhor é um bom começo. A próxima coisa são as 5 chaves para cuidar da saúde, antes e durante a menopausa, para que você possa otimizar a experiência e não sofrer tão, com sorte, de forma alguma. E eu também diria que acho que sexo é realmente importante para manter um relacionamento saudável. Então, fazer coisas sexualmente, especificamente com cremes e outras coisas, pode ser um alívio fácil para que Tão fácil. continuem ativos. Não precisa ser doloroso. Então essas seriam 3 coisas que mais gostei. Mas o que você diria que é a principal lição que quer que todos lembrem? Só que esse é um processo inevitável. Mas sofrer com isso não é. Pode ser uma porta de entrada para você, seu parceiro, sua mãe, ou quem quer que você ame que esteja passando por isso. E ela vai ficar bem. Ela pode precisar de um pouco mais de amor e apoio, e as coisas estão mudando para ela, e não é culpa dela. E esteja lá para ela, e marque uma consulta para ela. Ajude-a a encontrar um profissional informado sobre menopausa, e sabe, ajude-a a encaminhar-se para ficar bem. Isso é ótimo. Seu livro já está disponível. É um best-seller do New York Times, The New Menopause. Ele realmente esclarece todas as confusões e dá às pessoas mais clareza sobre com o que estão lidando, o que vão passar e como prevenir dor, estresse e sobrecarga desnecessários. Estou animado com isso. As pessoas podem encontrar o livro em qualquer lugar. Teremos um link para The New Menopause. Doutora Mary Claire, você está nas redes sociais. Tem mais de 4 milhões de seguidores em todas as plataformas. Onde as pessoas podem segui-la ou se conectar com você online? Em todas as redes sociais, sou Dr. Mary Claire. E nosso site é The Pause Life. Legal. Temos guias para baixar para falar com seu médico, como falar com um médico, quais exames laboratoriais pedir. Eu tento oferecer o máximo de ferramentas possíveis no nosso site. The Pause Life e Dr. Mary Claire nas redes sociais. Você tem muito conteúdo bom lá, então as pessoas podem começar a assistir a alguns. Faço esta pergunta a todos no final. É chamada de As 3 Verdades. Imagine um cenário hipotético. Você pode viver o quanto quiser, mas é seu último dia. Ok. E você pode criar e fazer tudo o que quiser na vida, a partir deste momento até o último dia. Mas no último dia, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Esta conversa se vai. Os livros que você escreve e tudo o que você criar a partir deste momento. Ok. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo. E isso é tudo o que teríamos para lembrar de você. São essas 3 lições, ou como eu gosto de chamar, 3 verdades.
Quais seriam essas verdades para você? Eu diria: nunca é tarde demais. Fique com a família que você criou. E o amor é sempre o melhor caminho a seguir. Quero reconhecer você, doutora Mary Claire, por ser uma voz poderosa para as mulheres que lutam, sofrem e sentem talvez que a vida está começando a acabar em uma fase da vida. E por você mergulhar de cabeça, dar clareza sobre isso, pesquisar e ser um exemplo pessoal de como a vida pode começar durante a menopausa ou depois da menopausa e não começar a acabar. Parece que você está prosperando, está fazendo o seu melhor trabalho agora. Você está mais feliz, mais saudável, está se educando sobre sua nutrição, seu corpo, mais do que nunca agora. Sim, Parece que a vida está apenas começando em vez de começar a terminar. eu contei para uma amiga nos seus 30 anos. Minha vida começou aos 50. Ela disse: estou tão orgulhosa de você, blá blá blá. Isso é legal. Não que eu não amasse minha vida antes, Claro, mas comecei aos 50. isso é empolgante. Reconheço você como um modelo para o mundo. Então, obrigado por ajudar tantas pessoas. Minha última pergunta, doutora Mary Claire. Qual é a sua definição de grandeza? Oh, cara, que você deixe mais amor no mundo do que você recebeu. Algo que as mulheres precisam saber é que nossos corpos estão sempre se adaptando ao ambiente, diferentemente dos homens.